Vamos resolver o problema 6.49 do Alexander Sadiko. Determine a indutância equivalente do circuito da figura abaixo. Suponha que todos os indutores tenham uma indutância ou autoindutância de 10 mH. Aqui, pessoal, a gente vai ter que usar uma daquelas brincadeiras que a gente já utilizamos, que é a transformação ΔY. Mas nós resolvemos isso já para resistores. Fizemos uma extrapolação para capacitores e agora a gente vai fazer essa mesma extrapolação para indutores. Lembrando que ainda não vimos isso, né? A gente ainda não definiu uma impedância e tudo, mas eu vou usar essa informação para resolver. Então não precisa entender de onde sai, mas assim, compreenda que ela é escrita dessa maneira. Por exemplo, a impedância resistiva, ela é proporcional, na verdade a impedância resistiva, ela é o próprio R. Por outro lado, essa impedância capacitiva, ela é proporcional a 1 sobre C, por isso que é a própria capacitância. Por isso que quando nós escrevemos lá em alguns exercícios atrás, basta vocês procurarem para equivalência de capacitores, onde a gente tem essas transformações ΔY, ao invés de escrever as equações para C, eu escrevia as equações para 1 sobre C, 1 sobre a capacitância. Todo o restante ficava igual, todo o mesmo formato. A única coisa que eu substituía, por exemplo, o R delta por 1 sobre a capacitância delta. Ou o R estrela pela capacitância estrela. Já a impedância indutiva, ela é proporcional à própria indutância. Então, as equações que eu escrevi para resistores, basta substituir os R's por L's, onde L é a autoindutância, que eu consigo fazer a transformação. Tá? Então, por exemplo, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho já tudo feito aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui R, esses R's todos aqui, essas resistências, né? Então eu tenho o circuito em delta, externo, e o circuito em estrela interno. Tá? Eu vou substituir onde for R por L, e as transformações são as mesmas que estão aqui. Tá? Basta procurar aí no canal que vocês vão encontrar todas essas deduções para resistores, e a justificativa que eu vou estar usando aqui é com base nessas duas afirmações que eu fiz aqui embaixo, tá? Que está escrito aqui. Quais transformações iremos fazer? A gente pode identificar aqui, ó, essa parte aqui. Eu tenho esse ponto é o mesmo que esse, né? Então a gente pode colocar aqui no centro um ponto que eu vou chamar de, sei lá, ponto C. E aqui eu tenho o ponto A e aqui o ponto B. Então eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, tá? Uma vez que eu defini quem são esses pontos, eu vou voltar lá naquele desenho, tá vendo? Ponto A, ponto B e ponto C. Entre o ponto A e o ponto B, eu vou ter a indutância C. Então aqui eu tenho essa indutância C, essa indutância. Entre o ponto A e o ponto C, eu tenho a indutância B, e aqui eu tenho a indutância A. Tá? Então vamos pegar esse desenho aqui e vamos expandi-lo. A gente viu que é uma rede equilibrada, né? Se é uma rede equilibrada, a gente está em um circuito em delta, então eu tenho que os meus L deltas são iguais a 10 mH, e eu quero encontrar quem são meus L estrelas. Eu posso vir aqui, onde já foi resolvido. Olha, se eu estou em delta e quero ir para estrela, só que eu estou com indutores, então no lugar de R eu vou colocar os L's. Então, o L delta é 3LY, ou 3L estrela. Então, eu estou numa rede em delta, eu quero ir para uma rede em Y. Só que é uma rede equilibrada, todas elas valem 10 mH. Então, basta a gente vir aqui. Então, eu quero saber quem são meus LY. Olha, no lugar do R, que está aqui, olha, o LY é L delta dividido por 3. Então, aqui eu vou ter 1/3 de L delta, que é igual a 10 dividido por 3 mH. Então, como que é? Vamos definir um ponto de neutro aqui. Esse aqui é um ponto de neutro. Entre o ponto A e o ponto de neutro, eu vou ter, como é uma rede equilibrada, eu tenho um LY. Entre o ponto de neutro e o ponto B,
eu tenho um outro LY. Entre o ponto de neutro e o C, o meu terceiro LY. Todos esses resistores aqui são esses LY dado por essa expressão. Então, no lugar de desenhar esse cara aqui, eu fico com o circuito em azul. Tá vendo? Olha o circuito em azul aqui. Ó. Só o que está em azul. Agora é fácil. Por que é fácil? Esse indutor está em série com este. Esses indutores estão em séries. Esses dois que estão aqui. Esse daqui, a gente pode colocar aqui. Vamos ver o que dá mais para fazer, né? Então vamos lá. Vamos já calcular essas coisinhas. Então vamos calcular esses dois que estão aqui, ó. Esses daqui que eu acabei de colocar. Quem que é? Vamos chamar de L1, que vai ser 10 mais 10 sobre 3. Isso vai ser igual a 3, vai dar 30 mais 10, 40 dividido por 3 mH. Logo, esse circuito que está aqui, vamos refazer ele, eu vou fazer ele um pouquinho menor. Vai ficar aqui, eu vou ter, entre este ponto aqui e este ponto, eu vou ter este resistor, tá? Indutor. Então chegamos aqui, ó, entre este ponto e esse, tá aqui. Aqui, olha, esse daqui está em curto, né? Está em paralelo, né? Ele chega, esse indutor, desse mesmo ponto que está aqui, ó. Desse mesmo ponto. Então tá aqui. Desenhei essa combinação, desenhei esse. Agora, desse nó, esse nó, mas pode ser aqui, ó, vamos pôr no meio, sai mais um, que por sua vez ele vem para cá e aqui ele conecta com este daqui. Vamos pôr os valores para a gente não esquecer. Esse daqui não mudou, vale 10 mili. Este daqui é da transformação, vale 10 dividido por 3. Esse daqui é o que eu acabei de calcular, 40 dividido por 3. E esse também é da transformação, 10 dividido por 3. Bom, olha, esses dois aqui estão em paralelo. Os indutores se associam da mesma forma que os resistores, devido a essa informação que estão aqui, ó, essa informação. Então aqui a gente pode calcular que 40 sobre 3 está em paralelo com 10 sobre 3. Então essa parte que está aqui. Então é o produto, né? 40 sobre 3 vezes 10 sobre 3, dividido pela soma. 40 sobre 3 mais 10 sobre 3. Isso vai nos dar quanto aqui? O produto, 40 vezes 10, dá 400 dividido por 3. Aqui embaixo eu vou ter 50 dividido por 3. Os 3 aqui desaparecem, esse zero com esse. Eu vou ter que esses dois indutores aqui, eles valem 8 em 8 mH, né? Então tudo isso aqui vale 8 mH e que por sua vez está em série com esse cara. Então daqui nós podemos tirar uma única informação. Olha, desses dois aqui, eu vou escrever um só, vamos fazer em azul. Esse daqui, que vale 8 mH. Tá? Então, podemos finalizar esse problema direto, né? Porque esses dois estão em série, que por sua vez está em paralelo. Então nós temos que 10 está em paralelo com 8 mais 10 sobre 3. Então vai ser 10, que está em paralelo. Vamos abrir aqui umas chaves para calcular isso aqui. Vamos pôr um 3 aqui. 3 por 1 dá 1, vezes 8, 24, mais 10. Isso dá 34 sobre 3. Né? Então vai ficar 10 vezes 34 sobre 3, dividido por 10, mais 34 sobre 3. Bom, aqui vai ficar ó, 340 por 3. E embaixo, vai ter um 3 também, vai ficar 30 mais 34. Podemos cancelar esses dois 3, nós vamos ter 340 dividido por 64. Só uma correçãozinha aqui, olha. Quando eu faço a multiplicação aqui, eu não posso cancelar isso aqui, ó. Tá? Aqui é 40 vezes 10, 400, 3 vezes 3 dá 9. Isso aqui dá 9. Então, quando eu cancelo com esse, sobra um 3. Esse 3 que sobra vai vir para cá. Dá um 8 terços aqui, ó. 8 terços. Esse 8 terços vem aqui. Esta soma aqui vai nos dar 6. Então, no final, nós vamos ter o quê?
10 paralelo com 6. Podemos apagar tudo que está aqui para a direita. Essas contas aqui estão equivocadas, elas têm 1/3 aqui de diferença, de tal maneira que isso vai nos dar 10 vezes 6 dividido por 10 mais 6. Isso dá 60 dividido por 16. Logo, a indutância equivalente de tudo isso que a gente acabou de fazer vai ser 60 dividido por 16. 3,75. Então nós temos aqui 3,75 milihenry. Tá? E aí a gente finaliza. Onde tem uma dificuldade aqui dentro desse problema é identificar que nós tínhamos inicialmente, né, eu apaguei aqui, uma transformação ΔY, né, foi feito, uma transformação que eu saí do delta e fui para um y. É uma rede equilibrada, por isso que eu usei essa informação aqui direta, né, eu tirei essa informação daqui. Eu mostrei para vocês inicialmente que devido às suas impedâncias, impedância resistiva, capacitiva e indutiva, as transformações que eu usei para R são iguais às que eu usei para L, que são os indutores. Tá? Então é direto, por isso que eu apliquei aqui. Só fazendo uma outra correção aqui, né? Esse cara aqui é 8/3, né? Tá? Que a gente corrigiu aqui. Então com isso a gente pode finalizar o problema 6.49 e nos vemos numa próxima resolução.